Eu tinha 23 anos na época e morava em uma casa alugada com mais 2 amigos, Monique e Bob, que eram um casal. Meu quarto estava em reforma e então eu estava dormindo temporariamente no porão, o que não era algo ruim, pois assim eu não atrapalhava os outros ocupantes da casa à noite, pois o porão tinha uma saída lateral pelo lado de fora. Naquela época, o Halloween caiu em plena terça-feira, e para quem trabalha meio de semana, não dava muito certo sair para curtir. Então decidimos ficar em casa, assistindo um bom filme e comendo pipoca, até cansar. Às 11, íamos nos preparar para dormir, mas queríamos fechar a noite com chave de ouro e decidimos caminhar um pouco no parque, perto de casa. Era uma caminhada curta, de no máximo 3 minutos até o parque. A vizinhança era super tranquila e fazíamos isso com frequência. O parque tinha 2 entradas, uma mais movimentada, que ficava do outro lado, bem iluminada, que dava acesso às quadras de futebol e basquete, e a nossa, perto de casa, bem menos movimentada e escura, e começava com um caminho longo cercado de árvores, e foi por lá que decidimos ir. Em certo ponto da caminhada, avistamos um homem ao longe, parado, sem se mexer, estático, com um capuz e mãos nos bolsos da blusa, bem no meio da estradinha, que era cercada por árvores. Naquele momento, eu quis voltar para casa, mas Bob, que sempre foi o mais corajoso, não quis, e fomos nos aproximando lentamente. Então Bob gritou: "Ei!" E nada. Ele continuava parado, e nós se aproximando. Até que, de trás das árvores, escutamos passos vindo, um de cada lado. Eram mais 2 caras em um tipo de emboscada, e corremos sem olhar para trás. Chegamos em casa desesperados e entramos pela porta do porão, trancando-a em seguida, e ali ficamos por cerca de 10 minutos. Decidimos ir dormir, já que aparentemente ninguém havia nos seguido. Por precaução, trancamos todas as portas da casa e deitamos. Às 2 da manhã, Monique e Bob me acordam, avisando que ouviu barulhos do lado de fora. Ao olhar pela janela, avistamos uma abóbora estourada no quintal, o que era estranho porque não tínhamos abóbora do lado de fora como decoração. Quando ao fundo, na penumbra, vimos os 3 homens em pé na calçada. Monique queria ligar para a polícia, mas Bob disse que isso não ia dar em nada. Uma abóbora arremessada e de 3 caras que estão em pé na calçada pública, o que provavelmente era só uma pegadinha de Halloween. Por via das dúvidas, dormimos todos juntos na sala. Pela manhã, nada demais havia acontecido e acreditamos ter sido realmente apenas uma pegadinha. Até que eu saio para ver o meu carro e em cima dele tem um bilhete no para-brisa, sendo segurado pelo limpador, com um sorriso escrito Feliz Halloween. O mesmo medo da noite anterior tomou conta de mim ao pegar o papel e ler o que estava escrito em seu verso. Ainda bem que vocês trancam a porta à noite. Só Deus sabe o que aqueles homens fariam conosco se as portas não tivessem sido trancadas. Não importa onde você mora, se seu bairro é calmo ou não, na noite de Halloween, tudo pode acontecer. Eu tinha 14 anos quando fui buscar doces com um amigo. Confesso que para mim, hoje em dia, considero 14 anos velho para esse tipo de coisa. Mas na época, doce era doce. Havia uma rua na cidade muito famosa, que davam barras de chocolates inteiras, e nós decidimos pedir doces por lá. O bairro era de rico, e cada quintal dava em torno de 3 minutos para ser atravessado, devido ao tamanho das casas. Após algumas horas, pegando doces, avistamos uma casa com uma decoração bem chamativa. A casa havia investido muito naquela decoração, e decidimos pedir por lá. Na frente tinha uma van grande, branca, que tampava uma parte de sua decoração. Quando batemos na porta, fomos atendidos por um homem fantasiado de múmia. Quando um adulto se fantasia, é porque ele gosta muito do Halloween, e provavelmente tem os melhores doces, o que já nos deixou mais animados. Pedimos gostosuras e travessuras e ele nos trouxe 4 barras inteiras de chocolate. Aquilo nos deixou loucos. Agradecemos e começamos a sair de sua porta, quando ele nos fala: "Esperem, crianças, eu tenho mais aqui dentro para vocês. Vamos entrar?" Meu amigo e eu
nos olhamos desconfiados. Mas com aquelas 4 barras de chocolate que ganhamos, não pensamos muito e entramos. Aliás, éramos 2 garotos de 14 anos ingênuos que só queriam o máximo de doces que poderíamos ganhar. Ao entrar, ele nos fala: "Esperem aqui, eu já volto", indo para algum cômodo ao fundo em seguida. Na parede da casa, haviam fotos polaroids de várias crianças diferentes, fantasiadas. Achamos aquilo muito estranho. Quando ele volta, com a câmera polaroid na mão, nos falando: "Para pegar mais doces, eu preciso de uma foto de vocês." Nós recusamos a proposta e saímos de lá às pressas. Aquilo era estranho demais. E enquanto saíamos da casa, ele nos observava. Foi até a porta e ficou nos encarando. Um pouco mais à frente, enquanto caminhávamos, uma van branca começou a nos seguir devagar. Tínhamos certeza que era o cara fantasiado de múmia. Aceleramos os passos e ele acelerou também. Os terrenos, como eu disse, eram grandes demais e não tínhamos como vencer aquela van na corrida. Mas mesmo assim, corremos. E ele acelerou atrás de nós, subindo a calçada, quando pulamos uma mureta e cortamos caminho por dentro de um quintal, até que chegasse em minha casa, entrando com tudo e trancando a porta. A van sumiu e nós não sabemos até hoje o que aquele cara queria conosco. Eu tinha 20 anos no Halloween de 2016. Naquela época, ficou famosa a fantasia de palhaço assassino, devido às pegadinhas do YouTube. Eu morava em uma casa de 2 andares, e meus planos era chamar meus amigos Tony e Clarice para assistir filmes de terror e dar doces para as crianças. Mas naquele dia, Tony nos disse que no fim da rua tinham montado uma casa do terror. Olhando por esse lado, hoje em dia, eu já era bem velho para esse tipo de coisa, mas na ocasião, até que não era uma má ideia. Nós dirigimos até o local. A casa aparentava ter sido montada por adolescentes rapidamente. Não era nada demais. Por dentro, haviam muitas pessoas fantasiadas que nos davam sustos, mas o que mais me deixou assustado eram os 3 palhaços que estavam no canto, nos observando. Quando passávamos de cômodo em cômodo, as pessoas fantasiadas nos davam sustos e ficavam por lá, esperando os próximos visitantes. Porém, esses palhaços não. Eles nos seguiam pela casa inteira, de longe, sempre nos observando. Suas fantasias estavam desgastadas, como se já usassem há muito tempo. Confesso que aquilo tudo me deixou apavorado, mas eu não quis assumir esse medo para meus amigos. Quando terminamos, saímos e fomos para minha casa. Os palhaços ficaram para trás. Começou a ficar mais tarde e todos voltaram para suas casas. E eu já estava pronto para dormir, quando à meia-noite a campainha toca. Já era tarde demais para uma criança tocar a campainha, então eu não fui abrir. Deduzia que eram adolescentes querendo me assustar. Eu ligava e desligava a luz dos fundos para assustá-los também, mas parece que não adiantou. Eles continuaram a tocar. Quando eu desço e olho pelo olho mágico, não eram os adolescentes, e sim os 3 palhaços da casa do terror. Eu subo as escadas lentamente para não me ouvirem e entro no meu quarto, pegando o celular. Crio um grupo no WhatsApp com os meus amigos e mando uma mensagem falando: "Acho que os palhaços nos seguiram. Eles estão tocando a campainha." Então Tony me responde: "Chame a polícia." Quando eu disco o número da polícia, escuto um som de vidro se quebrando no andar de baixo. Eu tranco a porta do quarto e me escondo no armário enquanto a ligação toca. Sou atendido pelos policiais e aviso em sussurros que 3 palhaços invadiram a minha casa. E eles pedem para ficar escondido, que estão a caminho. Enquanto eu aguardo, escuto passos lentos pela casa e um deles se aproxima do meu quarto. Ao fundo, o som da sirene surge como uma salvação e os passos lentos viram passos rápidos, como se estivessem correndo. E do meu quarto, escuto a porta dos fundos se abrir com tudo. Ao chegar a polícia, eu saio do meu esconderijo e encontro com eles. Informam que fugiram pela porta dos fundos e eles chamam reforços. Os palhaços nunca foram encontrados e duvido que sejam identificados com aquelas máscaras. E eu fiquei com prejuízo de uma janela da cozinha quebrada. Eles não roubaram nada, o que foi bom, mas não um alívio, porque se não roubaram nada, as intenções deles eram outras.
Em todos os Halloweens, meu amigo e eu saímos para pegar doces com os nossos pais. Mas dessa vez era diferente, pois já tínhamos 12 anos e éramos grandes demais para sairmos acompanhados com adultos. Estávamos felizes em buscar doces apenas nós dois e criamos a nossa rota passando pelas melhores casas da região em um bairro mais afastado. Já se passava das 9 da noite e as pessoas começaram a apagar as luzes de suas casas, deixando a rua mais escura. Eu já queria ir embora, pois restavam poucos lugares com as luzes acesas. E nós andamos tanto que acabamos indo para um bairro fora de nossa rota, muito mais escuro e sombrio. Mas meu amigo não queria ir. Ele queria aproveitar o fim da noite e pegar o máximo de doces possível. Quando ao longe, avistamos a silhueta de um adulto, vindo em nossa direção. E ao chegar mais perto, vimos que era um policial. Ele nos para e diz que estava naquela rua, pois à casa à frente havia o homem arrastando crianças para dentro de casa para colher doces, e isso era muito suspeito. Mas o pior foi quando ele virou para nós e nos propôs um plano. Ele pediu para que eu e meu amigo fosse até a casa e apertasse a campainha, e assim que o homem nos convidasse para entrar, ele sairia de trás de um arbusto para abordá-lo. Disse que nos pedia esse favor, pois duvidava que o homem abriria a porta se fosse bater sozinho. Meu amigo e eu ficamos sem palavras. Como um homem da lei pede uma coisa dessas para duas crianças de 12 anos? Nós nos olhávamos indignados, sem palavras. Não tivemos respostas para essa situação, e ele insistia. Não queria dizer não, por ele ser um policial, mas achava aquilo tudo muito suspeito. De repente, no fim da rua, virava um grupo de adolescentes fantasiados que vinham atrás de doces. E ele nos falou para não sairmos dali, que já voltava, e simplesmente saiu em qualquer direção e sumiu. Os adolescentes nos perguntaram se estava tudo bem e se ofereceram para nos levar para casa, e nós aceitamos. Hoje, eu já estou maior de idade, e quando lembro desse dia, eu fico incrédulo. Não consigo acreditar que um policial teve aquela grande ideia, e com dúvidas se ele era realmente um policial, e qual era sua verdadeira intenção. Meus pais tinham uma festa de Halloween para ir aquele dia, então eu tive que sair com meu irmão para pegar doces. Após algumas horas, decidimos passar na casa do nosso tio. Eu adoro meu tio porque sempre sentamos para conversar e fofocar. A casa dele nessa época é muito farta, com doces maravilhosas, tortas e bebidas. Passamos horas conversando e quando já era tarde da noite, decidimos dormir por ali mesmo. No momento em que meu tio apagou a luz da sala, vimos um vulto passar pela janela. Nossa vizinhança é sempre tranquila e eu nunca tinha visto alguém espreitar daquele jeito por ali. Naquele momento, com medo, eu pensei que poderia ser alguém fugindo da penitenciária que ficava ali por perto. Minha imaginação voou com a situação. Meu tio nos mandou subir para seu escritório no segundo andar e trancar a porta. Ele não era o cara certo para se mexer. Um militar aposentado, um pouco doido da cabeça e com muitas armas em casa. Ao olhar pela janela, vimos um homem agachado, atrás dos arbustos, com uma roupa de presidiário laranja. Eu estava certo. E em seguida, meu tio saindo de casa com uma arma na mão, atirando no homem. Descemos as escadas correndo e vi meu tio de joelhos, ao lado do cara, chorando. Na ocasião, o homem de laranja era meu primo Adrian, que tinha saído de casa escondido para uma festa de Halloween e se fantasiado de presidiário. Ele voltou para casa e viu a movimentação, então resolveu ficar na espreita para arrumar um jeito de entrar sem ser percebido. Meu tio, no escuro, sem reconhecer, acabou tirando nele. A polícia fez uma investigação, mas nada aconteceu com meu tio, além de perder todas as suas armas. E meu primo ficou um tempo no hospital se recuperando da situação. Hoje em dia, rimos daquele dia que foi assustador e triste ao mesmo tempo.